Família, olha o céu como tá bonito, ó, os raios, ó. Só o Criador para fazer essa maravilha, né, família? Seguinte, estamos aqui, olha pra aí a sujeira, família. Ixi, Maria. Mas hoje a gente vai falar, família, sobre uma nova lei aí, né, que está sendo articulada pela esquerda, todo mundo sabe. E é por isso que eu falo para vocês o quanto a esquerda é letal, família. Primeiro eu vou falar da lei, porque aqui eu gosto primeiro de falar como as coisas estão sendo feitas, para que você esteja a par dos fatos e não siga a minha opinião, o meu entendimento só porque eu estou falando. Você primeiro precisa saber para você tirar suas próprias conclusões. Segundo eles vão proibir, vão criar restrições para que policiais como Gabriel Monteiro, o delegado da Cunha, tantos outros que hoje estão crescendo, né, que estão surfando dessa vibe, estão mostrando o trabalho da polícia, né, e crescendo, ganhando views e tudo mais. Deixei a porcaria da sandália ali, mano. Aí, família, seguinte, eles dizem que esses policiais acabam cometendo excesso e que isso é perigoso, fica usando a farda, fica usando a operação da polícia para ganhar views, para ganhar seguidores. Então, por conta disso, eles querem proibir que eles façam esse tipo de vídeo no horário de trabalho, que eles não filmem mais a operação, seja terminantemente proibido. A gente sabe, né, para ser bem justo aqui, bem neutro, a gente sabe que existe alguns excessos. Tinha um canal mesmo que eu gosto, eu sigo aqui na internet, que eu não vou citar nome, até porque faz um ótimo trabalho, mas eu vi ele meio que citando o cara que tava dando fuga numa moto. Molecão com a namorada, aí a moto atrasada, em vez de parar e resolver, o cara deu fuga. E o policial que ia atrás, ele em vez de dizer para, vai ser pior, e tentar convencer o moleque, ele ficou incitando o moleque a correr mais, dizendo: bora, abração, é só isso que tu tem, é só isso que você tem para mostrar, bora, abração. Então isso é errado. Agora a gente não pode querer proibir uma coisa dessa, né, que agora é minha opinião, família, por causa de mau exemplo, porque mau exemplo existe em tudo na vida. Qualquer profissional que você pegar, de religião, até médico, cirurgião, vai ter gente ruim. Então não é por causa de uma minoria que a gente tem que prejudicar toda uma maioria. Na minha opinião, os policiais estão fazendo um excelente trabalho, que inclusive engrandece e está tentando desmanchar as décadas de mau serviço que a mídia prestou. Por que, Davi, você está falando isso? Porque a mídia sempre mostrou o policial como o errado da história, como o opressor, como o malvadão, como os cretinos que não vale nada, sempre foi assim. E todo esse trabalho, depois que surgiu os despertos, depois que surgiu canais como o nosso, páginas, blog, e vocês, meus irmãos, apoiaram o nosso trabalho, hoje as pessoas têm um olhar diferente para quem trabalha fardado. Toda aquela visão que a mídia passou para as pessoas, graças a nós, está desaparecendo. E aí os policiais, vendo esse público que já está pensando melhor, começaram a criar seus canais e mostrando o dia a dia deles, que só prova o que a gente já falava, que de fato os caras trabalham muito, ganham pouco, se arrisca pra caramba enfrentando bandido. Eles prendem 10 vezes o mesmo bandido, a justiça solta 11. É um absurdo, como aconteceu, de fato, pode parecer um exagero. Nossa, Davi, como é que ele vai prender 10 vezes e a justiça solta 11? Porque quando prende 3 ou 4 vezes, eles dizem, ó, aconteceu com um caso bem antigo que eu mostrei aqui. Os meliantes iam assaltar o posto de gasolina, a polícia percebeu, né, como eles estavam se movimentando, foram prender os caras 3 vezes, levaram para lá. Na terceira vez a delegada disse, ó, se vocês trouxerem eles de novo, quem vai ficar preso é vocês. E inclusive deixou eles lá assinando os papéis. Enquanto os policiais ficaram presos, eles foram lá e assaltaram o posto. Então você vê como é que tá a coisa. O PT tá doido para fazer isso de volta, para trazer tudo isso de volta. Tá louco, eles estão já articulando. Porque isso que eles estão falando, que, não, eles tá tendo excesso, eles estão usando a farda para crescer. Sabe o que é a verdade por trás disso, meus irmãos? É que eles sabem que a maioria, 99,9% dos canais que estão bombando aí, é 1 milhão, 2 milhões de seguidores. Eles sabem que 90% desses youtubers policiais são conservadores. São a favor do porte, que você se defenda, você tem o direito de se defender, tá certo? Eles são a favor disso, são a favor da moral, dos bons costumes, que escola tem que ensinar português, matemática, não é ficar ensinando ideologia de gênero ao seu filho. A maioria dos policiais e youtubers estão fazendo isso. 90% deles, 99,9%. E eles sabem que eles jamais vão declarar voto à esquerda. Então, na verdade, o que está acontecendo, meus irmãos, na minha opinião, isso é minha opinião, é uma tentativa de censura prévia
As eleições estão chegando aí, então proíbe eles de falarem, proíbe eles de aparecerem. Se continuarem gravando o vídeo, vão ser expulsos da corporação. É isso que eles querem, acredito, mas é isso. Então já estão criando essa narrativa, que é por conta disso e daquilo, para proibir que eles ajam como cabos eleitorais. Eu não sou a favor, por exemplo, meus irmãos, de quem fica aí babando político. Mas se o cara é uma pessoa influente e ele quer fazer isso, que faça, meu irmão. A gente tá aqui também para mostrar o outro lado. Agora, querer proibir na força da lei, sendo que os caras estão fazendo justamente o contrário, estão engrandecendo as forças. Hoje, se a maioria da população tem uma boa visão da polícia, das nossas forças, é graças ao trabalho de todas essas pessoas na rede. Então, querer proibir o segurança, querer proibir o policial militar, o policial civil, o soldado do exército de ter o seu canal aqui, isso é um absurdo, meu irmão. Estão atropelando a Constituição. E é esses pequenos absurdos que as pessoas às vezes pensam: ah, mas eu não sou policial, qual é o problema? Por que é que eu vou esquentar a cabeça com isso? Porque começa desse jeito, meu irmão. Proíbe um aqui, proíbe um ali, entende? Quando pensa que não, tá na tua porta. Ó, e aí, é a tua vez agora. E você que não fez nada, né? Que, ah, não, é melhor a esquerda voltar mesmo. A esquerda, ela sempre foi desse jeito. Não é de hoje. A gente é que não percebia, a gente é que estava gadificado, meu irmão. Mas eles sempre foram desse jeito. Você vê aí os caras que Lula tá elogiando, meu irmão. Fidel, dizendo que Fidel é um grande homem, um grande pensador. Lula dizendo isso. Não tem pra onde correr, não. Ciro, dentro do Fórum de São Paulo. Boa noite. Boa noite. Os procuradores da Lava Jato denunciam o ex-presidente Lula e mais 7 pessoas. No processo que trata do triplex de Guarujá e do armazenamento de bens do ex-presidente, os promotores dizem que Lula recebeu dissimuladamente 3 milhões e 700 mil reais em propinas. Parte de um desvio de 87 milhões de reais da Petrobras em 3 contratos com a OAS. Numa avaliação geral da Lava Jato, os promotores afirmam que Lula é o comandante máximo do esquema de corrupção. E acusam governos petistas de criar uma propinocracia. Segundo os promotores, Petrolão e o Mensalão do PT seriam duas faces do mesmo esquema de governabilidade corrompida, de perpetuação criminosa no poder e de enriquecimento ilícito. Dessa vez, Lula não pode dizer que não sabia de nada. O pessoal, preciso falar aí pra vocês alguma coisa. Pessoal que cria leis, literalmente, proposta de lei pra bandido, pra beneficiar bandido. Vocês acham que vai acontecer o quê se essa galera chegar ao poder? O que é que vai acontecer, meu irmão? Então, eu já disse, eu não faço campanha aqui pra ninguém. Deixei isso bem claro já nos últimos vídeos. Eu não faço campanha pra ninguém. Mas eu só quero mostrar pra você que o pior lado desses podres que estão aí é justamente a esquerda. E outra coisa também, né? Que se cria uma narrativa, e infelizmente muita gente acomodada diz: não, mas não adianta fazer nada. Você vê vários estados, como eu mostrei aqui o vídeo de PVA, e os próprios inscritos deram um show, os inscritos despertos, né? Enquanto teve uma parte alienada, mas teve muito inscrito desperto, dizendo: ó, Davi, aqui no meu estado, se eu não me engano, Maranhão, carro com 10 anos já não paga mais IPVA. Isso é uma decisão de quem? Do governador. Então olha como faz a diferença. Já pensou aquele dinheirinho ali, sei lá, teu carro que tu vai pagar aí, tua moto, 800 reais, 1.000 reais, você pudesse ficar com esse dinheiro? Entende, irmãos? Não é muito, mas faz a diferença. É a diferença de você fazer uma reforminha em casa, comprar um feijãozinho a mais, um arroz a mais. Entende? E tudo isso depende da política. A política, né? Até tem esse ditado, que o pior castigo para quem não quer saber de política é ser governado por aqueles que querem saber, que é entre os piores. Então eu tenho alertado isso para vocês. Inclusive é um absurdo. A gente, quando mostra as cagadas que o governo está fazendo, aí vem uns bolsonaristas pro canal dizer: você deve ser pago pela esquerda. Eu que chamo Lula direto aqui de bandido, porque ele não foi, ele não provou inocência em momento nenhum. Lula continua condenado e graças ao STF vai concorrer aí como um homem limpo, como um homem cidadão de bem. Sendo que todos os crimes continuam lá, ele não provou inocência, simplesmente disseram que quem julgou não tinha competência para julgar. É a mesma coisa do Ciro. Tem mais de 70 processos, não quiseram levar para frente, aí ele diz: olha aí, ó, eu sou um homem inocente, não fui condenado por nada. Mas provou inocência nos processos que tem, ou simplesmente resolveram não investigar. Então o que o Brasil tem, meus irmãos, é isso. É esse povo corrupto, esse povo que sempre viveu mamando nas tetas do governo, que já tiveram grandes cargos, como o Ciro mesmo, o Lula
né? Quantos anos passou aí no poder? E ainda querem dizer para vocês que agora eles são a solução, como se de repente, né? Como se de repente os caras agora baixou o espírito neles de bom cidadão, de patriotas, e o que eles não fizeram na época que tiveram a chance, agora vão fazer. Você quer saber quem é Ciro? Pergunta ao povo do Ceará. Tem muitos aqui no canal, nossos irmãos. Então, irmãos, diante dessa realidade, a gente vê que o futuro do Brasil, ele pode ser muito pior do que realmente deveria ser. Muito pior. E a gente precisa ficar alerta. Eu não vou dizer para você, ó, irmão, vá votar e isso e aquilo. Eu não vou dizer isso para você. Você que não vai votar, que vai ficar em casa, você tem meu respeito, irmão. Agora, não deixa de mostrar a verdade para um gado. Quando você vê um gado dizendo, Lula, vai lá, meu irmão. Porque às vezes não é um gado mesmo. É só uma pessoa que já está cansada, meu irmão. Já está cansada e tudo que quer é que o país melhore. E é justamente esses que eles laçam. Que eles prometem o céu e a terra justamente para isso. O Lula, para você ter ideia, ele disse agora que tem que formar as lideranças evangélicas. Por quê? Porque ele sabe que os evangélicos, né, se forem na onda dele, ele vai ter muito voto. Então ele não quer deixar essa fatia aí, né, esses votos todos para os governos conservadores, né, os candidatos conservadores. Então ele já está indo para isso. Então você, meu irmão, que está disperso, você já tem que saber, já tem que alertar essas pessoas antes que aconteça, porque senão eles vão jogar se pega. E a censura, escute bem, a gente hoje pode fazer esses vídeos ainda, mas logo, logo não poderemos mais. Logo, logo isso aqui vai ser crime, tá certo? Se falar, vai ter que ir lá para a justiça, trazer as provas para o juiz, né, que vai olhar que é tudo deles mesmo. Imagina, você vai lá, não, eu vou aqui apresentar contra o Lula. Aí pega um juiz desse aí, que eu não vou nem citar, mas você já sabe, não é eu que vou julgar. Um juiz que ele botou lá. Ele vai dar causa pro Davi ou pro Lula? Não tem condição, família. Então, meus irmãos, fique esperto, tá certo? A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço você que assistiu esse vídeo. Deixa a sua opinião sobre os policiais e youtubers, se você acha que realmente deveria acabar, que deveria ser proibido, ou se você tem a mesma opinião que eu, que eles deveriam não só ser incentivados, né, mostrar as operações mesmo, para a gente ter noção do que eles passam e ver como é que o trabalho é feito. Se tem excesso, tem que ser combatido, tem lei para isso. Ó, foi excesso, fez demais, processo nele. Agora, os bons policiais, que é a maioria, que estão aí, que não tem o que esconder, querem mostrar mesmo o trabalho que fazem durante o dia a dia, eles não só deveriam ser incentivados, como ainda ganhar uma medalha, porque é eles que estão fazendo as pessoas respeitar mais e ter amor pela corporação. Isso vai gerar mais bons policiais, sabe? Aquele menininho, pequenininho ali que vê, ele vai dizer, eu quero ser isso aí também, e ele não vai entrar só pelo dinheiro, só para poder andar armado, não, ele vai entrar porque ele vai ter amor, ele vai querer ver aquilo ali. Então, para mim, esses caras são heróis, estão de parabéns e tem mais a que incentivar. E a gente não pode permitir que eles proíbam, família. A gente tem que estar pronto para isso, meus irmãos. Protestar, parar o Brasil mesmo, se for preciso. E para isso acontecer, é preciso a gente ter consciência, é preciso a gente estar unido. Porque enquanto o povo estiver dividido desse jeito, vai, como diz o ditado, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Então, meus irmãos, vamos despertar. Fiquem com Deus, um abraço e tamo junto.